Tudo bem, gente? Beleza? Mais um domingo. Estamos já ao vivo no Face e Instagram, ou Instagram e Face, não sei exatamente qual câmera aí. Mas vai falando aí se o som tá legal, se o vídeo tá bacana. Dá um retorno pra gente aí. Saiu, hein? Aí não fica colocou, não. Como é que faz pra botar ali depois? Você Clica sabe? na câmera. Só na câmera? Clica aí, não, aí vê se tá marcado o vídeo. Certinho. Ei, pode soltar também, Will. Tá na hora. Já foi. Bora, Will. Vamos. Vamos lá? Vamos orar para começar um pouquinho diferente. Pai, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, enche os nossos corações com Tua presença. Faz, Deus, desses encontros, em nome de Jesus, um tempo do mover do Teu Espírito. Vai, em nome de Jesus, alcançando cada um dos Teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, tocando, enchendo cada casa com Teu Espírito, fazendo com que cada um esteja com o coração aberto, que seja um momento propício para que o Seu Espírito fale aos nossos corações. Aceita, Deus, nossa adoração. Aceita, Pai, esse momento de culto para a honra e glória do Teu santo, santo e poderoso nome. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós e age, Deus, age poderosamente sobre nossas vidas. Em nome de Jesus.
devolver a vida aos corações. Glória a Deus. Esse meu pastor
louvar-te, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. Meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. Poderia te dar além da canção, te
que eu poderia te dar, além da canção de amor. Ó Deus, te entrego o que eu sou em oferta de amor. Salva minha vida da morte, me deste o perdão com misericórdias que nunca tem fim. Amaste a mim. Entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Tudo que temos é Seu. Todos os nossos desejos, objetivos, nós nos rendemos eles aos Seus pés. Quando o Senhor salvou a nossa vida da morte, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, das trevas. O Senhor nos tirou das trevas e nos levou para a sua luz. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos tudo que temos. Amém. Você tem pensado em muitas coisas nesse tempo, acredito nisso. Tem olhado para esse isolamento social, ficar em casa, tem te feito refletir sobre muitas questões. E deixa eu te dar uma palavra antes da gente se debruçar sobre o texto que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu queria que você pensasse nisso, não só agora, mas continuasse a pensar nisso durante a semana. Nós temos transmitido cultos para que você estivesse em casa, tendo um tempo devocional, um tempo de se debruçar sobre a palavra, sobre receber algo de Deus, um tempo para adorar. Você já parou para pensar na importância disso na sua casa? O quanto a sua casa tem se tornado de forma muito efetiva esse lugar da presença, de invocarmos o nome do Senhor. A sua casa tem sido esse lugar. Talvez você já tenha essa prática de fazer seus cultos caseiros, mas acho que mais do que nunca, nós temos usado a nossa casa como esse lugar do encontro para adorar, de concordância. E eu posso te dizer, sem medo de errar, conversávamos sobre isso com alguns irmãos pastores da Vineyard no sábado. Acho que estamos sendo fortalecidos, preparados para o tempo que virá. Virá um tempo à nossa frente que nós estaremos preparados se verdadeiramente nós abrirmos as nossas casas, os nossos corações, para ser esse lugar onde seremos fortalecidos pela presença do Senhor, pela comunhão familiar sendo crescendo, sendo fortalecida, e talvez você esteja alcançando forças que você vai precisar para passar dias que estão à nossa frente. Pensa um pouco a respeito disso. Eu queria partilhar uma palavra que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos de 13 a 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 13 a 18.
Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar olhando alguns versos desse capítulo, vamos do 13 ao 18. Já encontrou? Então vamos lá. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Até aí. Quero trazer uma meditação sobre esse texto que acredito que você conheça, texto que talvez você já tenha meditado sobre ele. E eu queria que a gente parasse para refletir a respeito da seguinte questão: por que os meus olhos permanecem vendados? O que faz, em meio às circunstâncias da vida, com que os meus olhos permaneçam vendados? Quando, na realidade, eles deveriam estar abertos, como dispenseiros do reino. Os meus olhos, os seus olhos, deveriam estar abertos, para que a gente pudesse contemplar a grandeza daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E às vezes nossos olhos estão vendados. O contexto dessa história é conhecido. Deixa eu falar rapidamente a respeito disso. O rei da Síria declara guerra com Israel. Declara guerra a Israel. Algumas versões, você vai encontrar lá o exército arameu, mas é o exército sírio. E provavelmente esse rei que está descrito lá no verso 8, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. E provavelmente esse rei seja Ben-Hadad. Vai estudar lá esses trechos e você vai encontrar que grande parte dos estudiosos entra em consenso que esse rei era Ben-Hadad, o rei da Síria, e ele fez guerra contra Israel. Ele era um rei ardiloso, um rei que prepara. Se você olhar o texto, você vai ver que ele prepara a armadilha, né? O verso 8 fala isso, né? Que ele vai montar o seu acampamento, e o texto nos dá a entender que ele monta acampamento em lugares estratégicos para tentar capturar, prender o rei de Israel. E ele é esse cara ardiloso, estratégico, que prepara a emboscada. E se você parar para pensar a respeito de coisas que podem nos deixar sem enxergar, talvez seja ser pego por armadilhas, emboscadas do nosso inimigo. Às vezes o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, prepara situações, nos coloca em meio a histórias, em meio a situações no trabalho, na família, para que eu esteja tão envolvido com certas questões, as contas para pagar, as enfermidades, enfim, os meus olhos acabam se fechando, porque eu começo a olhar para as coisas que estão
me incomodando de forma direta, objetiva, material, fisicamente, e às vezes eu me perco. Me vejo emboscado por esse inimigo ardiloso, esse inimigo estratégico. Ele sabe onde estão nossas fraquezas, ele sabe qual é a fraqueza do Will, ele sabe qual é a fraqueza do Bernardo, ele sabe em qual situação, em qual é o momento que se encontra o coração do Bernardo, as histórias que ele está vivendo, e aí ele prepara as emboscadas, ele vai para os lugares específicos, estratégicos, para que o Bernardo fique engendrado com as situações, sem enxergar o que ele deveria enxergar. Esse é o nosso inimigo, um inimigo astuto. Mas Deus é o Deus que guia o povo. Deus é o Deus que conduz o povo, mesmo que em meio às armadilhas do inimigo, às estratégias do inimigo, em meio às trincheiras do inimigo. Deus, o Deus a quem eu sirvo, o meu Deus poderoso é esse, que me conduz, mesmo em meio às situações mais difíceis, Ele me conduz com os olhos abertos e seguros em suas mãos. Enfrentar e atravessar as trincheiras do inimigo não é algo fácil. Vamos olhar? Olha o texto. Versos 9 e 10. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Quando eu disse que você leu o verso 8, talvez você não tenha esse quadro, né? Mas, como eu disse, o verso 9 e 10 deixa isso muito claro. Não foi uma armadilha, não foi o acampamento. São várias emboscadas que Satanás, que os nossos inimigos vão colocando no nosso caminho. E o homem de Deus traz a palavra ao rei de Israel e fala assim: evite esse lugar. O acampamento dos arameus está montado ali. Evite tal lugar. O texto diz, por diversas vezes Eliseu vai alertando o rei de Israel. Por diversas vezes. Sabe outra coisa que talvez deixe os nossos olhos embaçados? Não enxergar grandes vitórias. Porque o inimigo ainda estava lá. Os cavalos, os carros de guerra, as espadas, as lanças, os arcos, ainda estavam lá. O que estava acontecendo naquele momento? Deus trazia a palavra ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, e simplesmente impedia que o povo de Deus caísse nas emboscadas. Às vezes, a gente não vê, não enxerga grandes vitórias. São livramentos. E a gente acaba dizendo, são simples livramentos no meio da minha história, no meu caminho. E às vezes eu meio que baixo a guarda, meio que deixo de dar a atenção e o devido valor aos livramentos que o Senhor traz. Não se via, grandes vitórias, não havia uma conquista. O rei da Síria tinha feito guerra, ele declara guerra contra Israel. Israel só estava se esgueirando por entre as trincheiras para resolver as suas situações. Não tinha uma vitória. Deus não tinha dado vitória ainda ao povo de Israel. E às vezes isso vai nos enganando. E a gente acaba olhando para as coisas erradas e perdendo foco que estamos em guerra. Perdendo foco que o nosso ardil inimigo continua armando emboscadas para nos derrotar. Às vezes, olha o que eu vou falar. Às vezes a gente tem o sentimento que estamos simplesmente sendo livres da morte. Eu estou passando por toda a dificuldade. Eu só estou vivo. Talvez você olhe para as situações e fale assim: eu só estou aqui. A minha casa não caiu sobre a minha cabeça. Eu ainda não fui mandado embora do emprego. Está difícil, mas eu ainda não fui mandado embora. A gente tem a tendência de diminuir algumas ações de Deus em nossas vidas. Minimizar isso. E por isso, às vezes, a gente fica meio que cegado
do que está à nossa volta, do que está acontecendo. Se nós continuarmos a ouvir a voz de Deus, que vem através do profeta, ou que vem através da própria palavra, nós sabemos os caminhos, os bons caminhos. Eu sempre digo, não fica dando ouvido como a palavra de Deus diz, como Jesus diz no Novo Testamento, ao que se diz ali ou lá. Não, vamos olhar para aquilo que o homem de Deus sobre a sua vida tem te apontado, posicionado para que você consiga andar por entre as trincheiras do inimigo e ainda assim seguro. Não chegou a vitória, porque ainda não é o momento, mas você está livre. E não acha que simplesmente está livre da morte ou de uma situação pior. É pouca coisa, não é? Continue a dar ouvidos ao homem de Deus, à palavra do Senhor. Diante de circunstâncias tão extremas. Você quer ver? Versos 11 e 12. Por isso, enfureceu-se o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha isso. Aquele povo, o povo arameu, o povo sírio, o povo inimigo, já tinha ouvido falar a respeito de Eliseu, do profeta. Tem profeta de Deus sobre aquela casa. Tem profeta de Deus sobre este lugar. E aí, eles falaram assim, não tem nenhum espião aqui. O rei Ben-Hadad ficou chateado. Caramba, a gente arma uma emboscada e o povo de Israel passa por outro caminho. A gente arma outro, o povo de Israel consegue. Tem algum espião? E eles falam, não tem espião. Tem um profeta. Tem a voz de um Deus cuidadoso que salva o seu povo. Nós, em meio a situações assim, continuamos a ser os instrumentos do reino. Você tem ideia disso? Você tem ideia que em meio a qualquer situação da sua vida, você que aceitou a Jesus, que abraçou essa causa do Evangelho de Deus, continua a ser um instrumento do reino? Eliseu era o portador da mensagem de salvação vinda do trono de Deus. Eliseu era o profeta que continuava a cuidar do povo e falar assim, olha, cuidado, não vá por aqui, não vá por ali, os nossos inimigos estão lá. Era quem levava o povo a entender que ele estava debaixo do cuidado do Senhor. Nós somos esses instrumentos, assim como Eliseu, somos aqueles que fomos chamados a falar a respeito de um reino onde um rei poderoso, todo-poderoso, assentado num trono poderoso, nos altos céus, se preocupa com o menor dos seus servos. Você tem multiplicado essa palavra, você tem reverberado essa palavra, você tem repercutido isso no coração das pessoas. Eu e você somos esses. Eu estava aqui, talvez já no início do vídeo você deve ter visto eu mexer aqui na Bíblia, porque eu lembrei de um texto profético também, que se encontra lá em Joel capítulo 2, um texto que é repetido no Novo Testamento, na pregação de Pedro, Joel capítulo 2, versos 28 a 32, fala a respeito do dia do Senhor. É aquela bendita palavra proferida por Pedro, que reverbera em nós, que tem ligação com a gente. Olha só, e depois disso derramou do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei, até o 32, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, olha que maravilha! Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. É isso. De alguma forma, Eliseu era esse. Aquele que trazia a palavra profética de salvação, de cuidado sobre o povo. De uma forma muito objetiva, nós que abraçamos a teologia do reino, somos esses dispenseiros da graça, instrumentos do reino. Nós somos aqueles que apregoam as boas novas e continuamos a apregoar, mesmo que os inimigos estejam nos cercando, mesmo que eu tenha que caminhar sem vitórias aparentes por meio das trincheiras do inimigo. A minha palavra tem que ser essa palavra que ecoa a bênção de Deus, que ecoa a graça do Senhor. Eu e você precisamos abraçar isso. Precisamos começar a ouvir aquilo que Deus tem nos dito e falado. Chegamos a uma parte muito importante dessa história. Talvez aqui nos tenha inspirado a falar a respeito desse texto. Um texto sensacional, um trecho sensacional desse texto que lemos. Os versos 14 a 17. Foi o texto que nós lemos. Então eu nem vou ler mais uma vez. Mas é o texto onde o moço, aquele jovem que cuidava do profeta, das necessidades básicas do profeta. Tem alguns textos, a gente já até partilhou sobre isso aqui, acho bonito demais. A Bíblia diz, aquele que deitava a água sobre as mãos do profeta, era aquele que era o servo do profeta. Essa também é uma posição tão bonita, tão negligenciada nas igrejas, porque é muito mal entendida. É valoroso você ser o servo que serve ao profeta. Que profeta? Esse que traz a palavra verdadeira do Senhor. Esse que te inspira todos os dias, pela manhã, ao entardecer. Que te inspira com palavras, que te faz caminhar em meio às dificuldades com os olhos no Senhor. Esse que te anima mesmo quando inimigos poderosos se levantam, a permanecer fiéis. Esses que não sobrecarregam os lombos dos seus servos, que não coloca peso desigual. Profetas de verdade, aqueles que você reconhece. Aí você vai ver ali nesses versos que aquele moço sai, acorda bem cedo e quando olha, a cidade estava cercada. Os inimigos eram numerosos. Cavalos, carros de guerra, lanças, arcos, muitos inimigos. E ele olha para o profeta e fala assim, e agora? Estamos perdidos. E por isso que Deus falou muito ao meu coração, sabe? Nós precisamos aprender a enxergar. Os nossos olhos precisam encontrar a grandeza do que Deus tem nos revelado. Eu preciso alcançar olhos espirituais, olhos que estão debaixo da bênção do Senhor, para entender o cuidado de Deus à minha volta. Olha para esse texto. Olhar para a mão poderosa do Senhor. Olha para a mão poderosa do Senhor. O profeta fala assim, mais são os que estão conosco. Acho que o menino naquela hora falou assim, o quê? Como? Porque os olhos práticos, os nossos olhos práticos, os nossos olhos que só enxergam o não estar vencido, morto, só enxergam as situações corriqueiras da vida, mas nenhuma vitória em meio às situações difíceis. A gente olha para os inimigos e fala assim, como eu vou enfrentar? Como nós vamos passar por isso? Talvez, para pensar, talvez você já tenha sentido isso. E o profeta falhou. Porque qual era a prática?
O profeta ouvia Deus falar, levava a palavra ao rei de Israel. Não vá por ali, não vá por ali. Estava sempre antecipando. Mas agora, talvez a palavra tenha falhado, porque já estamos cercados. E agora? Talvez esse profeta tenha falhado. Talvez ele não tenha ouvido a voz de Deus. Ou talvez Deus tenha nos deixado. Olha, aprenda a enxergar. Aprenda a enxergar a mão operosa de Deus. Sabe por quê? Salmo, capítulo 9, verso de número 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Olha, vou ler de novo. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Abraça essa palavra. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Aí o profeta fala assim: menino, o nosso exército é maior. Menino, igreja, maiores são aqueles que estão do nosso lado. E aí o profeta ora e fala com Deus. Deixa eu só ler rapidinho aqui para você, né? Verso 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É para você dar um glória a Deus. É para você em sua casa falar assim: estamos passando por dificuldades. Mas se você falar assim: Deus, em nome de Jesus, vem sobre a minha vida, abre os meus olhos em torno da sua casa, da casa daqueles que conhecem o nome do Senhor, daqueles que confiam no Senhor, eles sabem que Deus jamais abandona. Então, ao redor de nossas casas, de nossas vidas, existem cavalos de fogo, carros de fogo, anjos que nos protegem, que nos guardam. Nós somos esses que estamos guardados pelo Senhor, revestidos pelo poder de Deus. Clama ao Senhor: me deixa ver, Pai, me deixa ver as tuas maravilhas, me deixa ver o teu cuidado. Nós precisamos aprender a enxergar a grandeza do Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Eu acredito nesse Deus de milagre que nos faz ver adiante. Veja adiante, veja além, veja além. Entenda, Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Esse é o Deus a quem eu sirvo, um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus cuidadoso, um Deus atento às minhas menores necessidades. Ele, além da vitória, sabe? Além da vitória, além daquele momento que a gente fala assim: agora eu consegui, eu sou vitorioso. Não, ele nos mostra que o reino, ele se perfaz subvertendo a ordem desse mundo, a realidade dessa terra, ao que um homem comum acha que é vitorioso. Para nós, os servos do Senhor, nós temos a vitória com uma outra percepção. Em meio a esse momento de dificuldade, sabe? Estamos em uma pandemia, em isolamento social, a gente está sendo obrigado a fazer cultos aqui com 3 pessoas para que você possa alcançar, né, esse tempo de comunhão, de adoração, para que a gente permaneça conectados. Eu moro perto aqui, a gente está na casa do Will, e eu moro perto, e eu estava pegando o carro para vir para cá, e eu passo pelo caminho que nos leva até a igreja. E eu estava pensando, dirigindo meu carro, vindo para cá, que quantas das vezes a gente fez esse caminho, você fez esse caminho de ônibus, de bicicleta, no seu carro, e nem pensou assim: nossa, que bênção, que maravilha eu poder ir à casa do Senhor. Quantas vezes você negligenciou isso porque você disse assim: domingo que vem eu vou, tá tranquilo. Esse domingo eu estou um pouco cansado, eu vou ficar em casa. Esse domingo eu decidi separar para a família, é importante, então eu não vou. E olha
olha só onde a gente está, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe se você vai voltar a estar lá. A gente não sabe, a gente não tem controle. Mas será que os nossos olhos são esses que encontram a grandeza do que Deus faz no seu dia a dia? Quando você no seu domingo fala assim, estou num momento abençoado, cuidado pelo meu Deus, e eu vou fazer o caminho até a minha congregação para ver irmãos que eu amo, para ouvir a palavra do pastor, que acho que você ama também, você ama, eu sei que você ama. Você que não me conhece, se você me conhecesse, você acha que você ia me amar também, que eu sou um cara legal, né? Sem falsa modéstia, né? Eu sou bacana, eu sou um cara legalzinho. Sou, mais ou menos. Também eu ia ter que editar esse momento aqui, né? Se a resposta fosse outra. Tá ao vivo, cara. Tá ao vivo, no YouTube que não tá, né? Então, você vai lá ouvir a palavra do pastor. O que o homem de Deus tem para mim hoje? Quando a gente fala desse Deus de vitória, por isso que eu disse que além da vitória, sabe? Porque a percepção de Deus, e essa precisa ser a nossa percepção de vitória, ela precisa ser transformada. Porque o mundo enxerga a vitória de um jeito, nós precisamos enxergar de outro. Por que eu estou falando isso? Porque talvez muitos não entendam a nossa, não tranquilidade, mas o nosso equilíbrio quando um ente querido morre, falece. Em meio a situações difíceis assim, não é nada muito incomum. Nossos irmãos, pastores, igrejas na Itália, na Espanha, muitos estão passando por essa situação. Mas o nosso equilíbrio está em entender que a nossa vida ela não termina aqui e que de alguma forma aquela morte, por mais que por um inimigo tão sorrateiro, olha como a palavra tem a ver, sorrateiro, ardiloso, um inimigo que a gente não enxerga, um inimigo que nos adoece e a gente não sabe onde, nem como, nem porquê, pode nos levar, e para nós entendemos que isso é vitória. Tem um texto da Bíblia que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu queria que você entendesse que existe uma outra forma de enxergar essa vitória. Não é uma palavra pessimista não, sabe? Essa aqui é uma palavra de ânimo para você. Eu quero que você entenda que Deus está cuidando de você. Em meio às trincheiras do inimigo, Deus está cuidando de você. Mas olha só como Deus muda a nossa perspectiva de vitória. Olha os versos de 18 em diante. Quando os arameus desceram em direção a Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim, ao entrarem na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei não costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vocês entenderam? Para a gente encerrar? O reino que Jesus prega é um reino de misericórdia. O reino que a igreja prega é um reino de misericórdia. Eu e você, a gente precisa entender que a nossa vitória é outra.
A história que eu acabei de ler é interessantíssima. É fantástica. Os inimigos vão para alcançar Eliseu. E aí ele ora, Deus, os cega. Esse texto fala muito a respeito disso, né? De cegueira e de tornar a visão. E aí Deus os torna cegos. Ele vai até os seus inimigos, seus algozes, aqueles que queriam capturá-lo, diz assim, olha, eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram. Esse não é o lugar. E aí eles cegos foram seguindo Eliseu e entraram na cidade inimiga, cidade de Samaria. E lá no meio da cidade, Eliseu fala, Deus, faça com que eles tornem a ver. E eles abrem os olhos. E eles estão onde? No meio da cidade inimiga, cercados. Não eram mais eles os inimigos que tinham cercado o seu inimigo. Eles agora, aquele exército, estava cercado. E aí, o rei de Israel olha com o olho do homem mais comum. Fala assim, opa, é agora a oportunidade, os nossos inimigos estão aqui, estão indefesos, estão cercados, matamos todos. E Eliseu fala assim, não é assim que o rei age. Você vai dar vai dar de comer para eles. E aí, é bacana isso, porque aquele rei ouviu o profeta do Senhor e preparou um banquete para os inimigos. Eu acho que aquela era uma situação muito louca, eram muitos sentimentos ali. Eles saíram de casa como os guerreiros que venceriam uma batalha, era um exército poderoso, cercaram uma cidade inteira chamada Dotã, onde estava o profeta. Eles eram poderosos. Saíram para ganhar uma guerra. Saíram contra o inimigo, que era um profeta. E o inimigo, profeta, sozinho. Eu costumo dizer que a matemática de Deus é diferente. Você mais Deus é igual à maioria. Eliseu nos mostra isso aqui. Eliseu e o Senhor venceram o exército. Aí aqueles já não eram mais um exército poderoso, era um exército acuado, em meio a inimigos. O texto diz que eles se banquetearam, com um banquete preparado pelo rei de Israel. Mas eu imagino como é que eles comeram. Assim, caramba, vão matar a gente agora ou depois? O que estão fazendo? Por que eles estão dando comida para a gente? Né? Era um misto de sentimentos muito louco ali. Só que o banquete acaba e o profeta fala assim, pode mandar eles de volta para casa. E eles vão embora, de volta para casa. Vão ao rei Ben-Hadad. Olha como que a vitória veio. A vitória veio através de um ato benevolente. Você pode torcer essa palavra para muitos lugares. Eu estou falando para a igreja do Senhor, que isso fique muito claro. Eu estou falando para a igreja do Deus vivo. Eu estou falando para a igreja que segue a Jesus Cristo. Essa é a nossa forma de lutar batalhas. Essa é a nossa forma de vencer batalhas. Esse é o caminho que Deus nos mostra para lidar com inimigos que são mais poderosos do que nós. A misericórdia do Senhor muda histórias. O poder de Deus, o poder curador do Espírito, o poder transformador do Espírito, essa é a nossa maior arma. Aleluia. E essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para partilhar com vocês. Que eu e você, a gente aprenda a viver nesses tempos com a misericórdia tomando o nosso coração. Que eu e você, a gente aprenda nesses tempos onde parece que uma nuvem negra nos cobre, uma nuvem escura que vai nos tirando a paz, nos tirando o alento, a esperança. Confie no Deus que nunca desampara os seus. Confie em Deus. Encha o teu coração com essa palavra e que seja uma palavra de esperança para a tua vida. Uma palavra onde há certeza de que Deus enviou os seus anjos, os seus guerreiros, os seus carros de fogo para proteger a igreja do Senhor, para nos proteger. Amém?
adorar e orar logo em seguida. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar, Oh Deus, vem sobre nós. para a sombra Vem, Espírito Santo, sobre nós. de tuas asas. Vem. Conforto Nos nossos corações. que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Se estou fraco, então vens socorrer-me, levar para a sombra de tuas asas, posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus, eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei, cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em Lavínia, que sempre a gente tem tempo de ministração, final dos cultos, ou em outros momentos onde o Espírito nos conduzir. E assim é complicado, né? Mas eu queria ministrar sobre a sua vida. Você está em casa, talvez confortavelmente no seu sofá, não sei, talvez já na cama, mas eu queria que você
se dispusesse diante do Senhor, que você se colocasse de forma especial na presença do Senhor, para estar orando sobre a sua vida, orando por você, clamando ao Senhor para que o Espírito de Deus esteja tratando contigo, abrindo os seus olhos, alinhando o coração dele com o seu. Então, se disponha agora, se disponha a ser ministrado pelo Espírito, mesmo na sua casa, mesmo à distância. Queria muito poder te abençoar assim. Então, aí onde você está, sabe, deixa o Espírito te tocar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós acreditamos que o Senhor está muito além desse formato. Por mais que essa palavra, essa oração atravesse uma rede, em nome de Jesus, Deus, agora envia os seus anjos, que o teu Espírito, Deus, esteja cobrindo cada um dos teus filhos, que a sua presença seja poderosa, Pai, que a sua presença seja tangível, cada um sinta, Deus, o peso de sua glória em seus corações, com alegria, com prazer, Deus, de sentir o teu toque, a sua presença, Deus, que preenche os nossos corações. Esse, Pai, é o momento, Deus, do teu Espírito agir, ó Deus. Abre os nossos olhos, nos faz enxergar o teu cuidado, abre os olhos dos teus servos, Pai, que eles possam enxergar o teu cuidado, que eles possam enxergar as suas mãos poderosas, conduzindo por meio dos caminhos difíceis, conduzindo por meio das trincheiras do inimigo, e que a gente não diminua isso. São as tuas bênçãos sobre nós, mas ainda mais, Deus, que a tua presença, o teu Espírito poderoso esteja tocando os corações. Alinha, Pai, em nome de Jesus, o coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, Deus, alinha cada um dos teus filhos com o teu coração, Pai, para que a nossa vitória seja exatamente como nesse texto o Senhor nos ensine como igreja. As nossas vitórias são a misericórdia do Senhor, as nossas vitórias são a ação que vai de encontro ao status quo dessa terra, que vai de encontro aos sonhos e às vitórias desse mundo. O Senhor nos leva além como filhos do Eterno. Pai, em nome de Jesus, abençoa assim cada um dos teus filhos que está ouvindo essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus. Espírito Santo, mais sobre os teus servos, mais da tua presença reveladora, operosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca cada um deles com tuas mãos de poder, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado você que estava no Face, no Instagram, até agora, nos acompanhou ao vivo. Esse vídeo também vai estar no YouTube, daqui a pouquinho, ainda hoje, ele vai subir e você vai poder assistir completo, olhar lá, compartilhar com seus amigos, isso é muito legal. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho lá no YouTube, para que você receba notificações de tudo novo que a gente postou. E em meio a essas situações, se você pode, fique em casa. Se você não pode, faça os seus caminhos com o máximo de cuidado, tenha muita atenção, esteja aí acompanhando a gente, caminhando com a gente, em nome de Jesus. Valeu? Foi um prazerzão ter vocês aqui. Durante a semana a gente vai se falando mais. Fica com Deus.